E olha, atenção mulheres, durante a pandemia cresceu o número de mulheres infectadas pelo vírus da AIDS. Por isso, é importante reforçar os cuidados para evitar a contaminação pelo HIV. Hora de mais um alerta aqui no Balanço Geral. A pandemia de Covid-19 pode acelerar o número de infecções por HIV. Pode ser um fator associado, mas quem explica isso para a gente agora é a Fernanda Santos Diniz, ela que é enfermeira, professora da Universidade de Tiradentes e conversa conosco a partir de agora. Fernanda, como é que funciona esse paralelo? Qual é a relação que pode ter a pandemia de Covid-19, de coronavírus e o HIV? Onde é que está essa relação? O que acontece é que com a pandemia a gente teve aí um aumento no número de pessoas desempregadas e com isso a gente acaba tendo também um baixo nível ali das condições socioeconômicas da população. E tudo isso são fatores determinantes sociais da saúde, que acabam implicando aí diretamente no processo de saúde da população. E quanto mais vulnerável é a minha população, mais problemas de saúde ela terá. Fernanda, e dentro desse contexto, sempre que a gente fala de HIV e de AIDS, enfim, a gente precisa diferenciar os termos, né? HIV e AIDS são termos que podem estar associados um ao outro, mas não necessariamente são a mesma coisa, né? Exatamente. Isso é muito importante, porque acaba gerando muito preconceito também com as pessoas que convivem com o vírus do HIV. Quando uma pessoa ela convive com o vírus do HIV, não necessariamente ela tem a síndrome da imunodeficiência humana, mais conhecida popularmente como AIDS, que é quando a pessoa não adere ao tratamento de forma eficiente, quando a pessoa também não tem um estilo de vida saudável, que tudo isso influencia no tratamento da pessoa que convive com o vírus do HIV. E quando essa pessoa não tem um tratamento adequado, o vírus acaba ali atingindo as suas células de defesa, fazendo com que outras infecções acabem aí surgindo, as chamadas infecções oportunistas do HIV, e aí esse indivíduo acaba adoecendo. É possível que o indivíduo conviva a vida toda com o vírus e não desenvolva a doença, né? Isso é possível? Sim, é possível. Nós temos tratamento eficaz no acompanhamento, no tratamento das pessoas que convivem com HIV. Para isso, o diagnóstico precoce ele é essencial, que o indivíduo ele tenha uma boa adesão ao tratamento medicamentoso. Quando isso acontece, o indivíduo ele pode até mesmo atingir a taxa indetectável. Ô Fernanda, e é importante que a gente fale também sobre o público feminino, né? Em se tratando das mulheres, como é que tem funcionado o comportamento dessa população, digo no sentido de infecções ao longo dos anos? É um número que tem crescido? Então, o que acontece é que no início da epidemia do HIV, nós tínhamos que a cada 40 homens infectados, uma era mulher. E essa proporção entre os sexos, né, o sexo masculino e o sexo feminino, veio diminuindo cada vez mais ao longo dos anos, desde a década de 80. Atualmente, no último boletim, aqui na região Nordeste, a cada 23 homens infectados, 10 são mulheres. Se a gente analisa a região sul, por exemplo, a cada 18 homens infectados, a gente tem aí 10 mulheres. Então, isso é preocupante. Isso liga o alerta da necessidade dessas mulheres se prevenirem. E a prevenção principal é através do uso do preservativo. O que é que leva essas mulheres, o que é que está levando essas mulheres a essa situação? É realmente a falta do preservativo, esse é o principal fator? Então, estudos mostram que as mulheres, principalmente mulheres casadas, elas têm uma certa resistência em fazer o uso do preservativo por confiar no parceiro. Então, isso acaba também implicando de forma negativa no aumento de casos entre as mulheres. Além disso, muitas mulheres acreditam que por fazer o uso da pílula ou do injetável, que são contraceptivos hormonais para evitar a gravidez, não precisa do uso do preservativo, como se ser casada ou fazer o uso de algum método contraceptivo hormonal para evitar a gravidez, as isentasse da infecção pelo vírus do HIV, e isso não acontece. Então, mulheres casadas, mulheres que fazem aí a prevenção com o uso do contraceptivo, seja oral ou injetável, não estão isentas da infecção do vírus do HIV.
Muito bem observado. Para a gente encerrar, então acho que nós temos aqui um tripé que é muito importante. Primeiro, claro, a prevenção. Em segundo plano, caso tenha qualquer tipo de suspeita, ou mesmo sem suspeita, sempre fazer testes, né, para poder vir ao diagnóstico. E na sequência, se o diagnóstico for positivo, é importante que se faça o tratamento. É mais ou menos nessa linha, né? Exatamente, é realmente nesta linha. A gente precisa fazer os diagnósticos, existem os testes rápidos para a detecção rápida do HIV, que o resultado sai no máximo em 30 minutos. Inclusive aqui na Universidade Tiradentes, nós temos o CAISM, que oferta essa testagem rápida para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Então, todas as mulheres sintam-se convidadas a vir fazer também a sua testagem aqui na Universidade Tiradentes, na coordenação do curso de enfermagem. Ok, eu agradeço a sua presença e participação mais uma vez e volto ao estúdio.